TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá, bem-vindos a mais um programa Gestão SA. Hoje temos aqui conosco o professor Eluni Salve. O professor Eluni Salve é diretor administrativo do Parque Tecnológico aqui da Univates, também é professor das áreas de Economia e vem falar conosco sobre assuntos relativos à área de empreendedorismo e inovação. Professor, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema. Obrigado, professor Sandro, por essa oportunidade da gente falar desse tema que para mim é muito caro, muito agradável de falar. Né? Lido com isso há muito tempo. Ótimo. Esse é justamente um dos nossos objetivos. Mais do que conhecer o tema, é também poder compartilhar o seu entusiasmo pelo tema, que já é reconhecido na Univates e na região como um todo. Então vamos aproveitar e lhe perguntar. O empreendedorismo, conceito de empreendedorismo, conceito de inovação, o que é? Como é que ele se aplica? Onde ele vem melhorar e ser utilizado pelas nossas empresas e pela sociedade como um todo? O empreendedorismo, na verdade, é um termo bastante antigo, lá do século XVII e XVIII, que ele começou a ser utilizado para algumas formas, mas no sentido empresarial mesmo, ele começou a ser usado na metade do século passado, num estudo que foi feito pela ONU, inclusive, para descobrir o que levavam as pessoas a ter sucesso em negócios. E depois disso, então, se estudou quais eram as características, chegou-se a 10 características chamadas empreendedoras, né? E nessas 10 características está bem estampado que empreendedorismo é uma forma de ser, um comportamento, uma atitude proativa perante a realidade, uma espécie de inconformismo com os problemas. As pessoas veem os problemas e sentem vontade e um desejo de realizar alguma coisa para resolver esse problema. Então, o empreendedorismo, muito mais do que ter um negócio ou ser proprietário de alguma coisa, é ser uma pessoa inconformada com os problemas da realidade. E aí você pode ter empreendedores em qualquer área da atividade humana e qualquer pessoa empreendedora. Qualquer pessoa que não se retraia perante os problemas, ela é uma pessoa empreendedora. Então, hoje as organizações precisam cada vez mais de pessoas empreendedoras, pessoas que enxergam os problemas dentro das empresas ou as oportunidades que o mercado, porque uma oportunidade no mercado também é um problema, né? Enxergam esses problemas e buscam soluções. Então, você pode ter empreendedores públicos, empreendedores privados, empreendedores sociais, empreendedores pesquisadores e assim por diante. Então, o empreendedorismo é uma forma de ser. Já a inovação, ela é uma espécie de decorrência do empreendedorismo. Você tem que resolver problemas. Para resolver problemas, você precisa buscar uma solução técnica, tecnológica para resolver esse problema. E aí vem a inovação. Então, a inovação é uma solução que foi pensada e teve sucesso. As pessoas aceitaram essa solução. Se é um produto, é porque elas compraram o produto. O produto é útil para elas. Se é um serviço, também. Se é uma solução social, a sociedade aceitou aquela solução, né? Então, a inovação depende de uma tecnologia. Claro, as pessoas, eu estou aqui com um tablet chinês aqui, né, para mostrar isso, né? Não é o mais famoso, né? A marca é Pipo, né? Justamente para mostrar que tecnologia tem de todas as formas. E as pessoas hoje falam que tecnologia é isso aqui, né? São essas questões eletrônicas, software, hardware, computadores. Certo. E não. Tecnologia está em tudo, está na roupa que a gente veste, na tinta que a gente usa na parede, na comida que a gente come, nos remédios, nos serviços, na forma como a gente interage com o mundo, né? Nas buscas pela internet, nos alimentos, nos remédios, na agricultura, né? Olha os organismos geneticamente modificados, a descoberta do genoma humano, claro que ele fica também apoiado pela tecnologia da informação, né? Ele fica apoiado por esses mecanismos que a gente usa eletrônicos, mas a tecnologia é muito mais que isso. E a tecnologia é que leva à inovação. Você cria uma tecnologia, cria algo novo e a sociedade aceita, compra esse produto, esse serviço, essa novidade, e ele então ganha o mercado. Nesse momento ele é uma inovação, porque a gente tem que distinguir a tecnologia, a inovação, de invenção.
Quanta gente cria, pensa em coisas novas e isso não tem sucesso no mercado? Porque essa ideia ou não está madura o suficiente, ou ainda não resolve adequadamente o problema que ela pretende resolver, ou ainda não se descobriu uma utilidade para aquilo, né? E isso ainda é invenção. Foi inventado, foi criado, mas ainda não se tornou uma inovação. Então, muitas vezes as pessoas dizem, inovação, eu criei algo novo, inovei. Não, primeiro você tem que ter sucesso no mercado. Certo. E existe o chamado Manual de Oslo, que foi um congresso realizado em Oslo, na Noruega, se eu não me engano. Exato. E esse Manual de Oslo, que foi uma combinação internacional, para dizer o que é inovação, que níveis ele tem. E eles chegaram à conclusão que inovação pode ser dentro das organizações, por exemplo, em 3 níveis. É novo para a empresa. O mercado já tem, mas a empresa ainda não tem, não adota, não aprendeu aquele novo meio de fazer as coisas, aquela nova forma de fazer as coisas. Então, uma inovação para ela. Tem a inovação para o mercado local e tem uma inovação em mercado em escala mundial. Obviamente que as inovações daqui para cima, ou seja, da empresa para o mundo, quanto mais alto a escala que ela ganha, maior a rentabilidade que ela vai trazer para a empresa. Então, uma inovação que já o mercado já tem, mas a empresa não tem, vai colocá-la comparada com os demais. Né? Uma inovação que é para o país já ganha uma dimensão maior e uma inovação para o mundo, aí a empresa é altamente rentável. Perfeito. Bom, acho que é importante essa sua primeira informação da conexão da ideia de empreendedorismo com inovação. Nós vamos explorar um pouquinho mais isso, porque acho que ainda é uma novidade em termos de mercado. Né? Essa ligação é muito importante. Na sequência, nós vamos assistir agora um material produzido aqui pela nossa equipe a respeito desse tema empreendedorismo aqui no Vale do Taquari. Roda aí, por favor. O empreendedorismo pode ser definido como o ato de empreender novas possibilidades, visualizando oportunidades de negócio e buscando a realização das mesmas. A Sorvebon, indústria de gelados localizada na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, é exemplo de empreendedorismo e inovação. Conheça um pouco mais. Nós começamos a nossa empresa muito jovens, em 1983. Isso vai fazer agora em 2013 30 anos. Eu tinha 22 anos e minha esposa tinha 21 anos. Nesses 30 anos a gente trabalhou duro, a gente trabalhou firme. Claro, a empresa de lá para cá cresceu muito. Hoje a Sorvebon é uma empresa que tem em torno de 85 colaboradores, entre varejo e atacado, fábrica. Nós temos em torno de 20 veículos que trabalham na frota aqui para distribuição e venda dos nossos produtos. Nós temos quase 1.500 clientes cadastrados em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje a Sorvebon tem quase 150 itens em produção. São 142 para ser mais exatos. Então a linha de picolé é bastante ampla hoje. E a linha de sorvetes também é uma linha assim, uma das melhores linhas de sorvetes que nós temos hoje em fabricação no estado. Um dos desafios do empreendedor corporativo está em buscar o equilíbrio entre a realidade e o sonho. É preciso coragem e capacidade para utilizar seu talento e conhecimento para encontrar uma forma de executar as novas ideias. A Sorvebon é uma empresa inovadora. Foi pioneira na implementação de um buffet de sorvete completo em 94. O cardápio de taças, nós fomos inovadores nos anos 80. Fazer uma sorveteria com perfil de sorveteria, nós fomos inovadores também nos anos 90. O buffet de sorvete e dentro hoje da produção de sorvetes, nós temos sabores também, combinações que nós combinamos que foram inovadores. A Sorvebon, por exemplo, em matéria de inovação, no ano 2006, nós tiramos a gordura trans de todos os nossos produtos. Nós somos a primeira empresa que se teve notícia no Brasil a tomar essa decisão. Em 2007, 2008, nós implantamos a ISO 22000. É pioneirismo total, porque somente a Sorvebon no estado e mais uma empresa no Brasil, que fomos as 2 primeiras empresas do Brasil, uma outra empresa do mesmo tamanho da nossa, que implantou a ISO 22000. A ISO 22000 é um sistema de gestão de segurança de alimentos. Com essa ISO 22000 nós podemos, aqui através da nossa fábrica,
vender os nossos produtos para qualquer país do mundo. Cada vez mais as empresas começam a despertar para a importância de estimular o lado empreendedor de alguns colaboradores, visando agregar valor para as atividades desempenhadas e iniciar novos projetos internos, estimulando a inovação. As ideias surgem dos fornecedores, surgem de dentro da empresa com os colaboradores e a liderança, que nós temos vários líderes em todos os setores, tem lideranças, vem da liderança, e também tem muitas ideias que vêm dos clientes. Então muitas coisas que nós criamos aqui, nós primeiro colocamos em prática nas lojas, principalmente sabores novos ou produtos novos, nós colocamos em prática nas lojas e o cliente lá que nos dá o resultado, se ele gostou ou não gostou. Se ele gostou, a gente coloca em prática, ou seja, coloca em produção para uma linha maior. Vou dar um exemplo disso, o pote de 1 litro de menta. Eu particularmente não acreditava que ia vender. Aí nós colocamos o sorvete de menta à venda nas lojas em caixas 7 litros, em bolas, né? E a venda foi muito boa. E com isso a gente teve a coragem de colocar em um pote de 1 litro, por exemplo. Hoje o sorvete de menta é um dos mais vendidos no pote de 1 litro. E eu, com toda a experiência que eu tenho, errei. Eu achei que não ia vender e foi uma dica, inclusive, do pessoal da produção, né, sobre esse assunto aí. Então a gente até, quando se cria, por exemplo, alguns produtos aqui, até a nossa equipe, de modo geral, participa de uma espécie de um concurso para dar nome para o produto e tal, novas combinações. E aí quem ganha um jantar a 2 num restaurante, coisa assim, e tem dado resultado. Tem vários nomes de produtos que saíram aqui de dentro da fábrica mesmo, da nossa equipe de produção, ou equipe de vendas, ou distribuição. Ok, assistimos esse material produzido aqui pela equipe da TV Univates. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o professor Eloni Salvi, falando sobre empreendedorismo e inovação. TV Univates, para você, para o nosso Vale. Voltamos para falar sobre empreendedorismo e inovação, professor Eloni Salvi. Professor Eloni, então interessante essa ideia de que empreendedorismo está conectado com inovação. Não adianta se indignar, não adianta buscar um desafio e não ter uma solução para ele. Inovação é consequência do empreendedorismo. Mas essas duas ideias, elas são obrigatoriamente características natas das pessoas? Alguém nasce empreendedor e aí desenvolve a sua capacidade de inovação? Ou isso pode ser desenvolvido, pode ser trabalhado em termos de organizações? Bom, na verdade os estudos ainda não chegaram a uma conclusão definitiva se o empreendedorismo tem alguma coisa de nato ou se ele pode ser desenvolvido ao longo da vida das pessoas, ou com treinamento, ou com estudo e assim por diante. Mas já há bom, digamos assim, desenvolvimento apontando para a capacidade das pessoas de se adaptarem e mudarem de atitude. E eu acho que dá para até fazer um paralelo com outras coisas. Quantas pessoas que às vezes perdem por alguma razão um tipo de habilidade, seja por uma razão traumática ou por qualquer outra razão, ou até por interesse, e se descobrem em outra atividade que ele nem imaginava ser capaz de fazer. E para o empreendedorismo cabe a mesma lógica, ou seja, as pessoas talvez estejam com isso latente dentro de si e não sabem que podem ser mais proativas, mais ativas perante a realidade. O professor Dolabella, que é um ícone no Brasil nessa área, ele compara a gente a uma espécie de garrafa de água mineral com gás. Ele disse, se eu deixar ela paradinha ali, ela tem o potencial do gás se movimentar ali dentro da garrafa. Mas como está fechado, está ali quietinho. Se eu abro a tampa, o gás começa a se expandir. Ele diz que as pessoas às vezes precisam ser meio que destampadas, né, para poder despertar e buscar. Então, assim como a inovação não pode acontecer porque eu sonhei com a solução ou de repente tive uma ideia brilhante, mas a busca incessante, a busca pela inovação, pela tecnologia, por novas formas de fazer as coisas, é que efetivamente geram os resultados. Então, sempre, a mudança de atitude também é
decisiva para isso. Perfeito, acho que essa sua palavra atitude ela é fundamental nesse caso. Precisa da atitude. Desenvolver uma atitude. E lembrando sempre que a atitude é essa predisposição à ação. Tu não precisa obrigatoriamente ser uma pessoa empreendedora, inovadora desde pequenininho, mas tu pode desenvolver a atitude de buscar esse tipo de visão para aquilo que tu está fazendo na tua empresa, na tua casa, na e tua também rede não social. está ligado a um nível superior intelectual. Perfeito. Ou um nível de formação extremamente alto. Dizer, eu vou ser empreendedor, quando eu tiver dinheiro, sim, quando eu tiver muito conhecimento, quando eu tiver... Não, a atitude, ela pode partir de qualquer pessoa com qualquer nível de intelectualidade e de formação. Perfeito. Como está a situação do Brasil nestes dois conceitos de empreendedorismo, então, e inovação? O empreendedorismo, eu até fiz uma colinha aqui, porque às vezes a gente tem uns números que precisam ser apontados. O Brasil tem um estudo chamado GEM, Global Entrepreneurship Monitor, feito já há mais de 10 anos no mundo por instituições de ensino europeias, brasileiras, americanas e assim por diante. E eles têm um universo mais ou menos de uns 50 países que eles pesquisam a questão do empreendedorismo. E desde o início o Brasil aparece como um dos países mais empreendedores do mundo. Tanto que a gente fica aí entre o 5º e o 7º colocado de ano para ano, dependendo muito dos países. Alguns países entram, outros saem, e a gente fica ali entre 5º e 7º. Então a gente tem uma atividade empreendedora, uma capacidade empreendedora muito forte. E até a gente é conhecido como um povo criativo, o jeitinho brasileiro, dinâmico. Quando aplicado nas empresas. O jeitinho brasileiro ele tem um lado negativo, obviamente, quando ele parte para algo que não é desejado, mas ele também tem o lado da criatividade, de achar soluções, às vezes, onde parece que não tem solução. Então, esse jeitinho brasileiro, essa forma brasileira de criar coisas, é apontado, inclusive, nesse estudo. Claro, o estudo leva em conta a criação de negócios, não os outros formas de empreender. Por exemplo, uma instituição hospitalar, uma ONG, a Univates, que é uma fundação, né? As pessoas são empreendedoras, mas não são donas do negócio. Esse tipo de atividade empreendedora acaba não entrando no estudo. Mas mesmo assim, se a gente considerar só a criação, em torno de 15% dos brasileiros criam novos negócios. E isso é um número bastante alto no mundo. Certo. A gente ganha de países desenvolvidos, como alguns países europeus, como os Estados Unidos, e disparado na frente do Japão, por exemplo. Né? Porque são países que eles têm um pequeno número de pessoas empreendedoras e que geram grandes negócios. Nós somos mais difundidos, assim, a população em geral cria pequenos negócios. Só que nós temos um problema sério. Em torno de 70% dos nossos negócios criados deixam de existir antes de terminar o 5º ano de vida. E isso é lamentável, na minha opinião, por duas razões que tornam isso altamente lamentável. A primeira é que as pessoas, às vezes, colocam nesses empreendimentos a economia acumulada ao longo de muitos anos de vida. E aí perdem esse recurso. Mas aí vem o segundo fator altamente lamentável e mais lamentável que o primeiro. A gente perde um empreendedor. Porque normalmente quando a pessoa, vamos dizer assim, numa linguagem popular, quebra a cara num negócio, ela se resguarda futuramente. Exatamente, ela vai se retrair e talvez nem tente a segunda vez ao longo da sua vida. Então a gente precisa de pessoas que se preparam mais para ter esses negócios. E um fator fundamental apontado é a questão do planejamento. Ou seja, a gente acha que planejamento é coisa para intelectual, não é para a gente, que não precisa planejar, eu já vou para a ação, se eu planejar eu estou perdendo tempo, e isso é apontado como um dos principais fatores. O segundo fator é que nós temos uma certa tendência também de não pedir ajuda. Não pedir ajuda para instituições que fazem isso. Somos autossuficientes. Eu sei, conheço. Eu tenho medo de mostrar o meu negócio para alguém, pode ser que roubem a minha ideia, né? Então, também às vezes eu tenho alguma coisa que eu quero começar sem muito formalismo e isso eu não quero que apareça. E então a gente tem dificuldade de se socorrer de ajuda e planejamento. E inovação no Brasil? Como é que está? E a inovação no Brasil, por decorrência, ela também segue mais ou menos a mesma lógica. A gente é muito informal nessas questões. Às vezes a gente tem inovação e não registra. E às vezes a gente
é muito acomodado. Diz assim, eu vou experimentar, vou esperar que alguém faça, depois eu faço. E eu já tive depoimentos de empresários que dizem assim, não, eu não preciso, eu vejo o que está acontecendo em outros lugares, daí eu faço aqui também. Então eu não quero criar coisas novas, eu espero aproveitar o que já existe. Eu vou aproveitando o que existe. E isso às vezes nos deixa em desvantagem no restante do mundo. Enquanto nos Estados Unidos, em um ano, eles patenteiam 45 mil patentes, no Japão 30 mil, nós, no ano passado, patenteamos 480 produtos novos e serviços novos. Nesse sentido, então, é muito pequeno a nossa inovação. O caráter empreendedor forte que nós temos, que talvez não requeira tanto estudo, tanto preparo, mas para a gestão, para o acompanhamento, para tocar o negócio adiante e para fazer a inovação acontecer, para criar coisas realmente novas, precisa aí sim um aprofundamento. E correr um pouco mais de risco. Perfeito. Vamos a um pequeno intervalo, na sequência voltamos com mais alguns detalhes dessa importante área. Já estamos compartilhando do seu vigor pelo assunto. Muito obrigado. TV Univates, para você, para o nosso Vale. De volta para o nosso terceiro e último bloco do tema instigante de empreendedorismo e inovação. Professor Eloní Salvi, quais são os benefícios que trazem esses dois conceitos para dentro das organizações, para dentro dos grupos sociais, para dentro da vida das pessoas? Empreendedorismo e inovação. Na verdade, quando a gente cria novos negócios, cria novos produtos, a gente dinamiza a economia, seja local, seja nacional, e isso traz mais emprego e renda para as pessoas. Novos negócios, novas atividades traz um novo alento, nova dinâmica para a economia do país ou da região. Quer dizer, em termos de economia, já há um primeiro Temos foco que é fundamental. Temos um ganho muito grande. E até tem um número aqui, por exemplo, para a gente ilustrar um pouquinho, até esses dias saiu um estudo dizendo que a América Latina ainda hoje tem uma vocação muito do setor primário. A gente é muito exportador de commodity. O que é commodity? Aquelas coisas comuns que todo mundo tem. Então a gente faz... Ou que nem todos têm, mas que seria o mais básico de se obter. Mais básico de fazer. Isso que é extrair da natureza quase e entregar para alguém. Enquanto que, vamos lá, nos Estados Unidos, Alemanha, os países mais desenvolvidos, a sua pauta de exportação, ou seja, a carteira de produtos que eles exportam, 80% eles incorporam média e alta tecnologia, eles são muito mais avançados do ponto de vista tecnológico, de inovação. Os países como o Brasil e a América Latina, essa pauta de exportação de produto inovador é 24%. Nós só ganhamos um pouco da África, que é 19%. Certo. Então a gente é muito produtor de coisas tradicionais. Então a gente ganharia muito em dinâmica da nossa economia se a gente criasse coisas novas com maior frequência e com maior intensidade. Quer dizer, nós teríamos que ter uma capacidade de transformar a nossa matéria-prima em produtos com valor agregado, com mais tecnologia, gerando mais lucro para o país. Que a gente acaba vendendo a matéria-prima para o exterior produz o produto final, processa e nós acabamos comprando então a etapa final. E a gente ganha... Nesse meio tempo faltou empreendedorismo e inovação. Faltou empreendedorismo e inovação. Então isso daria... Imagina o que nosso país ganharia ao longo do tempo se a gente investisse pesadamente nessas áreas. Educação também, E não se faz empreendedorismo sem educação. Certo. Isso é impossível. Não se faz tecnologia inovadora sem educação, sem conhecimento, sem uma base tecnológica anterior e de conhecimento anterior. E tem mais um estudo que mostra um pouco dessa relação entre empreendedorismo, inovação e resultados, que é quanto às empresas. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard, vendo as empresas mais lucrativas do mundo, como é que é a carteira de produto deles. E descobriram o seguinte, que eles têm 70% da sua carteira de produtos são produtos tradicionais, produtos que eles já vêm fazendo há muito tempo, que estão reproduzindo. 20% são produtos inovadores, mas com pequenas modificações só, que são adaptados. E 10% são produtos que ainda não existem no mercado. Só que daí vem a lógica de onde vem o lucro dessas empresas. 10% do lucro vem dos 70% dos produtos tradicionais. 20% do lucro vem dos produtos melhorados. E 70% do lucro vem dos 10% dos produtos mais inovadores. Então,
como dinamiza os negócios, a inovação, o empreendedorismo que busca inovação, busca produtos novos para lançar no mercado. Então a gente tem um ganho extraordinário quando a gente inova, quando a gente empreende de forma mais segura, né? Mais consistente, planejada, com um pouco mais de tempo de estudar a ideia, né? De estudar o mercado, de analisar para quem eu vou vender esse produto, quem está interessado em comprar, o que ele quer realmente. Até a gente vê hoje muito, é comum, as empresas começarem a vender a ideia de um novo produto muito tempo antes de lançá-lo no mercado. Por quê? Para não errar. Porque daí eu começo a dizer para ti, olha, eu tenho um produto assim que eu estou a fim de lançar. Você já diz, opa, peraí, mas por que tu vai fazer desse jeito? Por que não faz um pouquinho assim, que daí seria melhor? Né? E as empresas começam a captar. E isso hoje até tem um conceito por trás, que se chama Open Innovation. Inovação aberta. Ou seja, eu interajo com o público, interajo com o meio, com a sociedade, na busca de dizer o que você quer afinal, né? O que você precisa. E aí eu vou com um pouco mais de segurança e crio soluções para que as pessoas possam ter esse resultado. Bom, inevitavelmente nós temos que também explorar um pouquinho a sua situação de diretor administrativo, né, do Parque Tecnológico. O que é o Parque Tecnológico que está em processo de instalação aqui em Lajeado, dentro da Univates? Quais serão os benefícios e as vantagens e as possibilidades que esse Parque Tecnológico trará para a empresa, para a economia local aqui do Vale do Taquari? O Parque Tecnológico, a gente costuma dizer que o parque é um habitat de inovação, um lugar onde se faz inovação. O nosso parque é Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, Tecnovates. Todo mundo vai ouvir muito esse termo ao longo do tempo, né? E ele já foi criado em 2010, começou a se implantar mais efetivamente em 2011 e esse ano estamos num processo muito forte de implantação de novas estruturas. Temos agora aproximadamente 18 milhões de reais em investimentos que serão feitos no parque nos próximos 2 anos, né? De recursos já mais ou menos garantidos para investir. Em quê? O parque é uma estrutura física que nós teremos espaços para as empresas instalarem suas unidades de pesquisa e desenvolvimento. Empresas que já existem, empresas novas? Qualquer empresa que tenha necessidade de desenvolver alguma coisa nova em termos de produtos e serviços, ele pode se aproximar do parque. Perfeito. Tem aquelas empresas nascentes, que elas vão ficar incubadas, a gente chama, né? Que é a incubadora tecnológica que nós temos no parque, que a incubadora já existe desde 2004. Certo. Né? Então a incubadora vai cuidar das ideias novas, dos negócios nascentes, e o restante do parque vai cuidar e atender as empresas já estabelecidas e que precisam desenvolver novos produtos e serviços. Então, por exemplo, só em laboratórios, nós vamos investir agora 5 milhões de reais para desenvolver novas tecnologias em alimentos e meio ambiente. Qual das nossas empresas teria disponibilidade ou até, digamos assim, um recurso disponível suficiente para investir 5 milhões de reais para desenvolver novos produtos e serviços? É um valor muito expressivo para qualquer empresa. Dentro do parque, ela pode acessar todas essas unidades laboratoriais pagando um pequeno valor pela utilização desses equipamentos, desses espaços. Então, é muito mais fácil. Além disso, as empresas podem acessar recursos que a gente chama de não reembolsáveis. Um tempo atrás se chamava de fundo perdido, né? Mas é não reembolsável, que são fornecidos basicamente pelo governo. Para quê? Para fazer pesquisa e desenvolver novos produtos e serviços, porque sempre é muito arriscado. Então, o que vai acontecer com o parque? O parque vai ser um espaço que as empresas nossas, locais, que são muito voltadas, por exemplo, ao agronegócio, poderem desenvolver novas tecnologias a um custo aceitável e com um risco aceitável. Então, as nossas empresas terão um espaço para se desenvolver, para criar os produtos que elas vão poder botar valor agregado e levar para o mercado nacional e mundial. Rapidamente, qual é a perspectiva de funcionamento do Parque Tecnológico? O parque já está funcionando. Nós agora, inclusive, vamos colocar no próximo mês um edital que o próprio parque vai investir 200 mil reais para captar 4 projetos de pesquisa junto com as empresas
para que as empresas comecem a desenvolver novos produtos e serviços, porque nós temos umas unidades laboratoriais que já permitem desenvolvimento. Então o parque está em funcionamento, a incubadora faz parte do parque, está em funcionamento, o UniAnálise, que presta serviços de qualificação dos produtos alimentícios do Vale do Taquari, está em funcionamento, o Centro Vocacional da Silvicultura, que trabalha com propagação de plantas, está em funcionamento, em pleno funcionamento e com sucesso. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo agora é criar novas estruturas para ampliar o parque, mas o parque está em pleno funcionamento, as empresas que quiserem, basta nos procurar. Ótimo. Muito obrigado, professor Eloni Salvi, pela sua presença, pelo seu entusiasmo com o tema. Tenho certeza que voltaremos a falar sobre isso, porque empreendedorismo e inovação não se esgota. Não se esgota, exatamente. Não se esgota. Vamos gerar essa atitude permanentemente. Muito obrigado por esse espaço e a gente fica à disposição para atender a todos que nos procurarem. Ótimo. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você na próxima semana com mais um Gestão SA. Um abraço. TV Univates, para você, para o nosso Vale.